Exaltação da Santa Cruz. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa salvação, vida e ressurreição. Por ele fomos salvos e livres. Vejamos o sentido da festa de Santa Cruz a partir do ano litúrgico de Dom Próspero Guéranger. Irmãos, temei em vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, o qual, possuindo a forma de Deus, não acreditou que era uma rapina o ser igual a Deus, mas ficou anodado, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e mostrando-se no exterior como homem. Humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Estas palavras do apóstolo São Paulo, que lemos na Epístola da Missa, nos dão o sentido da festa celebrada no dia de hoje. Os termos de servo e de cruz, certo que são para nós palavras comuns, de certo modo perderam o sentido infamante que no mundo antigo, antes da era cristã, tinham. Os destinatários de São Paulo deveriam compreender melhor do que nós todo o seu horror e, consequentemente, apreciar também melhor até que abismos havia descido Cristo em sua encarnação e sua morte de cruz. Quanto ao suplício da cruz, os antigos não consideravam a cruz como o suplício mais infame e mais terrível. Muitas vezes se via um ladrão, um escravo, cravado na cruz. O que podemos conhecer indiretamente sobre esse suplício permite-nos apreciar um pouco melhor todo o seu horror. O crucificado agonizava lentamente. A asfixia produzida pela extensão dos braços levantados afogava-o e era atormentado pelas cãibras dos seus nervos em tensão. Assim, o culto da cruz. Cristo sofreu este suplício horrível por causa de nós. Com um amor infinito, ofereceu ao Pai o sacrifício do seu corpo estendido na cruz. Este instrumento de suplício, objeto de infâmia até então, torna-se glória para os cristãos. São Paulo só se gloria na cruz do Senhor, na qual está a nossa salvação, a nossa vida, a nossa ressurreição, que nos tornou livres e salvos, como vemos no introito da missa. O culto da cruz, como instrumento da nossa redenção, alcançou uma grande extensão na Igreja Católica. A cruz é adorada e recebe homenagens que nenhuma outra relíquia recebe. Além disso, as festividades da Santa Cruz são especiais. O feliz acontecimento do Encontro da Cruz já foi celebrado em 3 de maio, com o nome de Invenção da Santa Cruz. Hoje, a Igreja celebra a Exaltação da Santa Cruz, cuja origem é bastante complexa, mas a sua história nos facilitará precisar o objeto desta festa. 14 de setembro é a data do aniversário de uma dedicação que na história da Igreja deixou uma grande memória. No dia 14 de setembro do ano 335, uma multidão de curiosos, peregrinos, monges, clérigos e prelados, chegados de todas as províncias do Império, se juntavam em Jerusalém por ocasião da dedicação do santuário magnificamente restaurado pelo imperador Constantino, no mesmo lugar onde o Senhor sofreu e foi enterrado. Em anos sucessivos, o aniversário continuou a ser celebrado com nada menos pompa. A peregrina espanhola Etéria, que no final do século IV foi para Jerusalém, nos diz que mais de 50 bispos assistiam todos os anos às solenidades do dia 14 de setembro. Assim,
A dedicação tinha a mesma categoria que a Páscoa ou a Epifania. Durava 8 dias e atraía um grande afluxo de peregrinos. Esta festa possui, pois, um duplo objeto. O aniversário da dedicação foi celebrado para outros fins. Era o primeiro a lembrar-se da antiga festa judaica dos tabernáculos com que se punha fim às tarefas da vindima. Acredita-se que caía no dia 14 de setembro, e a festa cristã, festa católica da dedicação, deveria substituí-la. Mas há outra memória especificamente cristã que já desde o final do século IV estava ligada à festa de 14 de setembro, a invenção, o encontro do sagrado madeiro da cruz. Uma cerimônia litúrgica que tem por nome elevação ou exaltação da cruz comemora todos os anos esta feliz descoberta. O ponto onde a Santa Cruz tinha sido fixada era considerado o centro do mundo. E é por isso que um padre levantava o tronco sagrado da cruz para as várias partes do mundo. Como lembrança da cerimônia, os peregrinos levavam uma pequena redoma com óleo que tinha tocado na cruz. Propagação da festa. Esta cerimônia foi tomada cada vez mais importância, de modo que no século VI as memórias da invenção da Santa Cruz, o encontro da cruz e da dedicação do Gólgota ficaram em segundo plano. Os fragmentos da madeira sagrada estavam se espalhando pelo mundo e ao mesmo tempo se estendia pelas igrejas cristãs a cerimônia da exaltação. Constantinopla aceitou a festa em 612, no tempo do imperador Heráclio. Em Roma, foi introduzida a festa ao longo do século VII, pelos dias do Papa Sérgio, falecido no ano 701. No dia 14 de setembro foi renovado em Latrão o culto da cruz que se fazia na Sexta-feira Santa. Para esta cerimônia, os antigos sacramentais conservaram uma frase, Alle Crucem Salutandam. Mas este ritual efêmero desapareceu após os usos romanos. A oração é a única que foi preservada nas coleções de devoção privada. Nos nossos dias, o culto da cruz de 14 de setembro já não é mais praticado do que nos mosteiros e em algumas igrejas. A festa adquire um novo esplendor. No decorrer dos séculos, um evento realçou de forma singular o esplendor da festa da exaltação. Em 614, os persas tomaram Jerusalém e passaram para sangue e fogo. Após as vitórias do piedoso imperador Heráclio, a cidade santa foi restaurada e este imperador consignou a restituição da Santa Cruz que os invasores tinham levado. Em 21 de março de 630, a cruz foi novamente erguida na Igreja do Santo Sepulcro. E no dia 14 de setembro seguinte, continuou a cerimônia da exaltação da Santa Cruz. Ficamos surpreendidos, nos diz Dom Guéranger, ao ver na restauração da antiga cerimônia o novo caráter de tristeza e de penitência. Talvez as desgraças do império tenham contribuído para fazer desta cerimônia de adoração um ofício de intercessão, onde, por exemplo, o Kyrie não cessa de repetir. O jejum é rigoroso nesse dia, pelo menos entre os monges. Este caráter de intercessão é notado nos textos litúrgicos próprios da festa deste dia. Assim, o ofertório e a pós-comunhão imploram proteção e ajuda, enquanto o Evangelho lembra a exaltação do Filho do Homem na cruz, prefigurada pela serpente de bronze. Uma vez que um rito da festa desse dia foi longo, a adoração da cruz, transcreveremos a oração que Santo Anselmo compôs
para a cerimônia da Sexta-feira Santa. E aqui nós, pois, recitamos esta oração. Ó Cruz Santa, cuja vista nos lembra aquela cruz sobre a qual nosso Senhor Jesus Cristo, com sua própria morte, suplicou a nossa, a qual nos lançávamos miserável pela qual nos ressuscitou para a vida eterna que tínhamos perdido para o agora, venero e glorifico em ti aquela cruz que representa e nela o Senhor misericordioso, que por meio dela realizou a sua obra de misericórdia. Ó cruz bondosa, onde estão nossa salvação, nossa vida, nossa ressurreição? Ó precioso madeiro, porque fomos libertos e salvos. Ó símbolo, porque fomos selados para Deus. Ó cruz gloriosa, em quem só devemos nos gloriar. E como vamos te louvar? De que maneira vamos te elogiar? Com que coração vamos implorar? Com que prazer me gloriarei? Porque por vós o inferno está vazio, está fechado para todos os que foram resgatados por vós. Os demônios, por vós, estão assustados, reprimidos, derrotados, esmagados. O mundo, por vós, se renova e belo, graças à verdade que brilha com esplendidez e à justiça que reina. Por vós é justificada a natureza humana pecadora, e do inferno consegue a liberdade. Morta, volta à vida. Por vós, esta cidade abençoada do céu está restaurada e aperfeiçoada. Por vós, Deus, o Filho de Deus, quis ser obediente a seu Pai até a morte para o nosso bem. Por isso, colocado na cruz, recebeu um nome acima de todos os nomes. Por vós, reparou seu trono e restabeleceu seu reino. Em vós esteja e de vós proceda a minha glória. Por vós e em vós esteja a minha verdadeira esperança. Por vós meus pecados sejam apagados. Morra por vós minha alma para a vida velha e ressuscite para uma vida nova de justiça. Concedei-me, vos rogo, que lavado já no batismo dos pecados em que fui concebido e nasci, me purifiques de novo daqueles que contraí depois de nascer para a segunda vida. Assim alcançarei por vós os bens para os quais o homem foi criado, graças ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que seja abençoado por todos os séculos, assim seja. Estimados, pois temos esta bonita oração que exalta a Santa Cruz. Para encerrar, algumas palavras de Santa Matilde, do Santíssimo Sacramento, que assim escreve. Tiramos esta oração das meditações para o dia 14 de setembro do Breviário da Confiança, por Ascânio Brandão. Nos diz a Santa: a invenção da cruz é uma festa comum para todos os cristãos, pois o sofrer é coisa que todo dia nos sucede. A exaltação da Santa Cruz é, pelo contrário, uma festa muito rara, porque poucas são as almas que louvam e exaltam a cruz, com cuja imposição lhes manifesta Deus o poder da sua graça. A cruz será exaltada no dia do juízo, naquele vale em que todos havemos de comparecer. Essa cruz que será vista com inefável alegria pelo justo que ela salvou e redimiu. A cruz é inevitável. Por que não aceitá-la, pois, com amor? Vivamos numa perpétua exaltação da Santa Cruz. Exaltemos essa cruz tão desprezada e injuriada,
Essa cruz que tamanho horror causa à nossa extrema delicadeza e imensa sensualidade. O apóstolo São Paulo dizia: livre-me, Deus, de me gloriar de outra coisa que não seja na cruz de Jesus Cristo. Que a cruz, portanto, não nos assuste. O medo da cruz, disse o santo cura d'Ars, é a nossa maior cruz. O medo da cruz é a nossa maior cruz. Exaltemos a cruz que nosso Senhor nos destinou. Carreguemos a nossa cruz. Manifeste-se ela pela doença, morte, luto, calúnia, perseguição, provações interiores, enfim, o que quer que seja, aceitemos nossa cruz. Carreguemos nossa cruz com amor. Só pela cruz nos salvará aquele que morreu na cruz. Santa Isabel de Turíngia fez este pedido a Nosso Senhor: meu Deus, cruz por cruzes. E Jesus lhes respondeu: minha filha, amor por amor. Que esta festa da exaltação da Santa Cruz nos ajude a compreender melhor a cruz que Nosso Senhor nos concede, as cruzes que Ele nos envia, e tenhamos esta grande delicadeza para com Nosso Senhor, de tomá-las, aceitá-las como atos de amor, como prova de nosso amor para com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.